Oi gente, eu sou a Mari, esse é o quadro Mundo da Escrita e hoje eu vou falar sobre personagens. Personagens são muito importantes para qualquer história. São eles que vão cativar, comover e emocionar o leitor. E é por isso que personagens bem construídos vão agradar muito mais o leitor e deixá-lo investido na história. Por isso hoje eu vou dar 7 dicas para a construção de personagens. 1. Crie uma backstory. Backstories são basicamente as histórias antes da história, né? O que é isso? São as coisas que aconteceram com o personagem antes da história começar. Porque claro que ele já teve uma vida antes da história começar. Então o escritor ele precisa conhecer e planejar os personagens antes da história começar. Todos. 2. Falhas, defeitos e erros. Humanos não são perfeitos. Pode ser que o seu personagem não seja humano, né? Não sei lá, se estiver escrevendo uma história de bichinhos. Mas a ideia é que perfeição é chata. É chata. Ninguém gosta daquele personagem que é simplesmente perfeito o tempo todo. Esses defeitos, falhas, erros que os personagens cometem vão deixá-los mais humanos, mais verdadeiros, mais reais. E por isso o leitor vai acabar gostando muito mais desses personagens. 3. Crie distinção para todos. Pessoas são diferentes. Todo mundo tem diferenças umas das outras. Por isso que é importante deixar os seus personagens bem distintos entre si. Se a sua história só tiver personagens que são muito parecidos, vai ficar meio chato. Porque não vai ter muita interação, tipo, eles vão ser tudo igual. Não vai ter diversidade, não vai ter criatividade ali. Essas distinções não precisam ser apenas físicas, né? Não precisam ser personagens, sei lá, de cores diferentes, raças diferentes. Não é só isso. Você pode criar distinções também com o jeito que o personagem age, como ele anda às vezes, ou como ele fala, né? Palavras, gírias que ele usa ou não. Coisas que sejam realmente únicas de cada um. 4. Siga sua intuição. Às vezes uma cena pode ficar parecendo meio esquisita, meio errada. Se isso estiver acontecendo com você, pare e pense se os personagens ali estão realmente agindo da maneira que eles deveriam agir ou que eles agiriam. Porque se estiver estranho, é porque alguma coisa deve estar errada. E o seu leitor vai acabar sabendo, vai acabar percebendo. E então esses personagens não vão ser realmente autênticos, eles não vão estar certos, eles não vão estar correspondentes com eles mesmos. Então às vezes pode ser necessário algumas mudanças. 5. Coerência. Seja fiel ao seu personagem. Não fique mudando o tempo todo de personalidade só porque às vezes uma cena fica mais engraçada de um jeito diferente. Antigamente eu até fazia isso. Para uma cena ficar mais engraçada, eu deixava os personagens agirem de um jeito que seria de um jeito que eles não agiriam. A cena ficava engraçada, mas os personagens ficavam muito fracos por causa disso. Eles não tinham uma coerência, eles não pareciam pessoas de verdade. Pessoas de verdade, elas não ficam simplesmente mudando de ideia assim do nada. 6. Qual é o propósito deles na história? Como escritora, eu percebi que eu consigo entender muito melhor os personagens e fazê-los agirem de um jeito muito mais coerente quando eu sei qual é o propósito deles na história. E isso acabou fazendo com que todos os personagens ali que interagiam ficassem muito melhores, né? Porque eles tinham um propósito, eles tinham uma... 7. O que os motiva? Essa é uma dica meio interligada com a 1 e a 6, mas é muito importante e ela é separada. O que os motiva vai ter a ver com o propósito deles e vai ser resultado da história que eles já tiveram antes, da vivência deles. E cada um vai ter uma motivação diferente que vai impulsioná-los para frente. O escritor deve entender qual é essa motivação e usá-la a seu favor para deixar todos os personagens bem mais coerentes. Então talvez você esteja se perguntando, preciso fazer isso com todos os personagens? Eu vou dizer sim. Pelo menos todos os que têm nome. Calma. Todos que têm nome e que aparecem, pelo menos, sei lá, por alguns capítulos, sabe? Isso tudo é necessário. Bom, na verdade, no mínimo, você precisa
da backstory deles. O resto acaba não sendo muito necessário, principalmente se o personagem não for aparecer por muito tempo. Agora, se ele realmente for, especialmente o protagonista, pelo amor de Deus, não deixe de fazer isso para o protagonista. E para todas as pessoas que vão ter alguma relevância para a história. Ou seja, os personagens principais e os secundários. Qualquer coisa além disso aí não é necessário. Mas quanto mais, melhor. Do contrário, os personagens vão ficar meio superficiais e vai ficar meio sem graça. É meio como se fosse um iceberg. O leitor vai ver só aquela ponta que está para fora do mar. Mas tem toda uma estrutura por baixo que mantém aquela pontinha sobre a superfície. Então é isso, pessoal. Essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, siga as minhas redes sociais e até a próxima!